Olá, meus amigos, oitavo encontro aqui do nosso pequeno curso de Filosofia do Direito, em parceria com o site Encontros Acadêmicos. Eu sou o professor Marcelo Peixoto da Silveira e hoje a gente vai falar, então, da posição da teoria geral do Estado. Direto ao primeiro tópico da aula de hoje, Filosofia do Direito e Teoria do Estado, né? Tema complexo, bastante complexo. A aula de hoje é quase inteiramente baseada em um específico texto de Miguel Reale. Daqui em diante, então, eu quero deixar claro que as lições de hoje são mais deles que minhas. É claro que há notas particulares aqui e ali, vocês vão perceber facilmente. Muitos que acompanham este pequeno curso de Filosofia do Direito já encararam a teoria do Estado, ainda que minimamente, né, nas graduações. Outros, no entanto, ainda não tiveram essa oportunidade. É mister conceituá-la antes de divulgar alguma diferença entre a filosofia do direito e a própria teoria do Estado, tá? A assim chamada teoria geral do Estado é aquilo chamado de política por Aristóteles. A concepção mais lata desse termo foi igualmente versada por Platão em A República e em As Leis. Aliás, eu linkei aí no nosso PDF as listas de leituras ordenadas do Contra os Acadêmicos. Tem a lista do Aristóteles e também tem a lista de Platão. O objeto é o mesmo, né? O tempo mudou nomenclaturas, mas o objeto continuou o mesmo. Na verdade, o vocábulo política parece ser mais característico da língua latina, né? Os países latinos utilizaram o vocábulo política. Nos países nórdicos e nos países de língua inglesa houve variações e isso acabou repercutindo mais tarde entre nós. Hans Kelsen, por exemplo, preferiu falar em teoria geral do Estado, tanto que ele tem uma obra chamada Grundrisse einer allgemeinen Theorie des Staates, que seria grandes linhas de uma teoria geral do Estado. Neste sentido, cabe anotar aqui que Aristóteles não tratou da política como uma arte. Ele não atribuiu a acepção tão mínima e tão reduzida para essa palavra, né? O pessoal vislumbra a obra política do Aristóteles e pensa, é a arte de governar, como se fosse uma coisa maquiavélica, o que não é o caso. Tanto é que ele designava como uma ciência mesmo, um objeto epistêmico, dizendo expressamente que a política é, relativamente à ética, uma ciência mestra, uma ciência arquitetônica. Assim, a política abrange o homem na totalidade de suas expressões, em todas as atividades, religiosas, morais, econômicas e jurídicas. Política, na filosofia aristotélica, tem densidade e ampla significação. Os juristas romanos se preocuparam em dar novos arranjos para a teoria do Estado. E isso decorre isso decorre naturalmente da preocupação que tiveram em definir a essência do direito. Fundaram a ciência do direito. Era evidente que a fundação afetaria a ideia de Estado. Da política, despregaram-se, portanto, várias ciências particulares, economia, direito, ética, história, etc. Dentro do próprio direito, essa particularização orgânica do Estado é até bastante evidente. Nós temos, só para exemplificar, o direito constitucional, o direito administrativo e o direito tributário. O problema dessa excessiva particularização científica foi justamente o de tolher da política lato sensu o seu verdadeiro objeto, a arte de bem governar. Por isso, o fim do século XIX é marcado, dentre outras coisas, pela tentativa de sistematização científica e sintética da política e do Estado. Eis a assim chamada teoria do Estado. É um esforço teórico no sentido de estudar o Estado não como unidade amorfa e indiferente, mas como uma unidade que abarca partes analiticamente apreciadas. A realidade estatal voltou a sentir análise e síntese, fluxo e refluxo do saber humano. A teoria do Estado, portanto, é a ciência que tem um objeto próprio e bem delineado. A sua finalidade é estudar o Estado na sua totalidade, em todas as suas expressões, facetas jurídica, social, teleológica, etc. Ou seja, nós temos teoria jurídica do Estado, teoria social do Estado e teoria política do Estado. Considera-se Estado aqui como organização societal em unidade de poder e coerção. É claro que a literatura apresenta variações, né? Um Leon Duguy, famoso entre os administrativistas, vislumbra o Estado como o próprio governo. Ele falava em complexo de governantes, né? Para ele, não existe o Estado como entidade autônoma, como pessoa jurídica de direito público, mas apenas governantes, ou seja, homens
que exercem o poder e impõem sua vontade aos governados pela força. O Estado são os homens que governam, segundo Moacir Lobo de Costa, citando Duguy, evidentemente. Assim, ou melhor, enfim, o Estado não é, pensa Duguy, um ente soberano, é apenas um conjunto de serviços públicos, como escreveu Arnaud Duvalde. Há também aqueles que vislumbram o Estado, deixa eu só corrigir um errinho material aqui do caderno, aqueles que vislumbram o Estado como pura sociedade civil em geral. E é possível registrar notas como a de Antônio de Sampaio Dora, um constitucionalista clássico nosso, segundo o qual o Estado é a organização da soberania, sendo grave o problema, melhor dizendo, de definir até onde vai, e ele escreveu vai com E mesmo no final, vou até colocar um SIC ali para ninguém me acusar de escrita errada. Até onde vai o poder do Estado sobre os indivíduos ou onde cessa a liberdade dos indivíduos em face do Estado. Ainda que essa última definição dada aí do Leon Duguy e de outros autores também seja bastante criticada, nós podemos dela avançar para alguns pontos distintos. Primeiro, o substractum social, ou seja, o embasamento social do Estado. Segundo, a forma jurídica da organização estatal. E terceiro, os meios ou processos técnicos de alcançar essa organização. Cada uma dessas frentes tem objetos peculiares. Daí se fala em teoria do Estado estrito sensu para o estudo da finalidade do Estado, bem como de seu meio de realização, em teoria social ou sociológica do Estado, para lidar com o embasamento social da atividade estatal, e, finalmente, em teoria jurídica do Estado, muito próxima do direito administrativo, para estudar o Estado segundo o prisma do ordenamento jurídico em si considerado, fatos jurídicos administrativos, fatos jurídicos políticos, processo legislativo, organização jurídica orgânica, etc. Agora é mais fácil notar que a teoria geral do Estado não é um mero amontoado de regras e de princípios particulares. Trata-se, na verdade, de uma ciência própria, autônoma e claramente definida. A teoria sociológica do Estado se preocupará com a origem do Estado, com as formas típicas que o contrato tem assumido, ou melhor, que o Estado tem assumido através do tempo, etc. Eu falei contrato porque eu pensei no contrato social, não é? Evidentemente, isso não abre margem para colocá-lo em xeque. A Taliba Nogueiro, ou melhor, isso abre margem para colocá-lo em xeque. A Taliba Nogueira, por exemplo, escreveu o seguinte: se várias vezes em sua história pareceu não despótico, deve-se a circunstâncias fortuitas, como o estarem exercendo o poder pessoas tolerantes, de índole bondosa, de formação verdadeiramente cristã. Na constância da sua história, não lhe valeu para amainar o totalitarismo, nem o cristianismo, nem a fórmula tão generosa da Igreja unida ao Estado. Quantas lágrimas ela acarretou à Igreja e quanto falseamento da religião. Crítica forte do Taliba Nogueira. E aí eu traço questionamentos, né? No âmbito da teoria jurídica do Estado, o questionamento filosófico será algo do tipo: o que é a Constituição? Qual é o seu fundamento? Note você que me assiste, no entanto, que o direito constitucional, ramo que é do direito público, não se confunde com a teoria geral do Estado, tá? Senão seriam coisas redundantes. Não é por ele abarcado, são ciências diferentes, embora haja sim relação, como é evidente. Neste âmago, também surge a questão da soberania, né? A teoria geral do Estado, com ela se preocupa, porque aí nós temos um problema que não é só jurídico, mas também ético e histórico. E isso explica a preocupação do Jelinek com o conceito de soberania. Para ele, trata-se de algo, alguns falam Jelinek, tá? Eu vou falar de Jelinek aqui. Para ele, trata-se de algo forjado por múltiplos fatores, assumindo natureza complexa, segundo Nelson Ferreira da Luz. Jelinek, aliás, chamou a atenção para um dado elementar. Há atos da vida humana que são governados por uma vontade diretriz, mas também há atos humanos que exigem, ou melhor, que existem sem organização devida e atos de vontade. Os primeiros seguem uma ordem, plano da vontade deliberada, digamos assim. Os últimos são embasados em forças diversas, questões incidentais e imprevisíveis, também, digamos assim. O positivismo reinante deixou de considerar justamente esse primeiro aspecto. Por isso, quando uma vanguarda revolucionária ou uma elite de oligarcas bem assessorados impõe sua vontade a populações inteiras que não sabem de onde as ordens partiram, tudo se passa como se ninguém tivesse decidido nada, como se as mudanças tivessem caído prontas do céu, é o que escreveu Olavo de Carvalho, que sempre fala dessa passagem do Jelinek. Colegiados estatais, por exemplo, dão a impressão de que é uma democracia, né? Você maqueia
Você falseia a realidade com um colegiado, né? Supostamente com representante de classes, etc. Será? Essa é a pergunta feita pela filosofia do direito. Não se pode, assim, querer estudar a soberania estatal apenas segundo a ótica orgânico-estatal. O problema é muito mais complexo. A escola pura do direito, construída por Hans Kelsen e seus seguidores, propôs uma teoria do Estado circunscrita à teoria do direito. Seria um monismo jurídico, tá, pessoal? Vocês vão ouvir falar disso por aí. Mas não vai dizer assim que simplesmente Kelsen reduziu o Estado ao direito, porque fica complicado, né? Ele tem uma obra chamada Teoria Geral do Direito e do Estado, um capítulo para o Estado, outro para o direito. Então, se ele reduz o direito ao Estado, bastaria um único capítulo, não é? Mas voltando. Nesse sentido, seria metodologicamente inapropriado pensar numa teoria do Estado, ao mesmo tempo sociológica, política e jurídica. O que aqui chamamos de teoria social do Estado seria, para Hans Kelsen, vertente própria da sociologia. E o que eu chamei de teoria do Estado stricto sensu, né, com as finalidades estatais, seria da política ou da moral lato sensu. É preciso tomar certo cuidado, no entanto, com essa forma de vislumbrar a doutrina kelseniana. Não se pode simplesmente afirmar que o Kelsen seria simples subserviente ao Estado, porque ele reconhece a função crítica da dogmática jurídica, como está evidenciado nas páginas vestibulares e no próprio título de sua obra, The Law of the United Nations, A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, é um trecho de um texto de um querido amigo, Jonathan de Castro e Silva. A relação entre a teoria do Estado e a filosofia do direito me parece bastante clara. Um teórico do Estado se mantém sempre no plano fenomenológico, procurando interpretar a realidade estatal segundo categorias próprias de espaço e de tempo. Ainda que tente generalizar alguns conceitos, terá sempre diante de si o próprio Estado. E vejam mais uma vez a gnoseologia, né? Teórico geral do Estado enquanto sujeito cognoscente e Estado enquanto objeto cognoscível. A filosofia do direito vai além disso, indagando as razões da existência do poder e do próprio Estado, né? Os libertários que o digam. Na verdade, a filosofia do direito acaba sendo uma filosofia do Estado. A leitura de um Kant, um Hegel, um Stammler, um Del Vecchio, um Kelsen, etc., permite encontrar, ao lado dos problemas do direito, os problemas do Estado. Aliás, quem esclarece bem esta questão é Jean Dabin, na primeira parte do seu livro Doutrina Geral do Estado. Nesta obra, mostra-nos como a cogitação filosófica do Estado é a cogitação filosófica do direito. Daí o subtítulo sugestivo que deu a seu trabalho, Elementos de Filosofia Jurídica. Ele quer dizer, com essa expressão, que se levarmos a teoria geral do Estado no plano de seus pressupostos, encontrar-nos-emos na órbita mesma da especulação filosófico-jurídica. Daí a impossibilidade de incluir-se a filosofia política no âmbito da ciência política, a qual, sendo ciência de realidade, não pode deixar de ser considerada empiricamente. Acabei de ler aqui mais uma vez Miguel Reale. Deixa eu só ver uma coisa aqui do caderno se está certo. Tá. Pessoal, então é isso. Acabei aqui o 8º encontro. Eu volto ao 9º encontro para falar da posição da sociologia jurídica. Um abraço forte, até mais.